pessoal, tudo bem? Algum tempo atrás surgiram comentários de que o clareamento podia dar câncer. Até por isso, alguns naturalistas preferiram tratamentos mais caseiros, como o carvão ou a curcúmara. Mas será que o clareamento realmente pode gerar câncer? Isso é o que nós vamos conversar hoje. Mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreve, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo para você. O câncer é a proliferação exagerada de uma célula que tem um material genético modificado. A genotoxicidade é a capacidade nociva de alguma substância para aquela célula e o material genético daquela célula. Logo, genotoxicidade é a capacidade de um produto em gerar danos para uma célula e a possibilidade de gerar um câncer naquele organismo. Mas por que possibilidade? Porque o nosso organismo é muito inteligente e quando ele percebe que alguma célula está com uma modificação genética, ele mesmo a destrói, através de um processo chamado catalase. Então, como que acontece o câncer? O câncer acontece quando ocorre algum problema nesse processo de identificação da célula modificada e, portanto, ele vai multiplicar aquela célula que não foi detectada como uma célula contendo um erro genético. Como já falamos em outros vídeos, o princípio ativo do clareamento é o peróxido de hidrogênio. O que pode causar o câncer no organismo são os radicais livres produzidos pelo peróxido de hidrogênio, que possuem capacidade de penetrar e modificar a célula do nosso organismo. Os estudos de toxicidade do peróxido de hidrogênio, ou seja, os estudos para ver se este produto pode ou não gerar câncer, foram feitos in vitro, que quer dizer em laboratório, e in vivo, que quer dizer em algum ser vivo. Nesse caso, foram feitos em animais. Esses estudos demonstraram que o peróxido de hidrogênio tem um efeito genotóxico nas culturas de células bacterianas e nas culturas de células eucariotas. O que são as células eucariotas? As células eucariotas são aquelas que nós temos no nosso organismo. São células mais complexas que as bacterianas. Elas são protegidas por membranas e organelas. Portanto, são mais difíceis de ocorrerem modificações genéticas. Quando acrescentou catalase nessas culturas de célula, esse potencial genotóxico do peróxido de hidrogênio já diminuiu consideravelmente. Ou seja, o peróxido de hidrogênio parou de gerar modificação no material genético da célula. Esse efeito também foi observado quando feito estudos em vivo, ou seja, não foi possível perceber capacidade genotóxica ou carcinogênica no peróxido de hidrogênio quando aplicado em seres vivos. Alguns estudos observaram a formação de hiperplasias, que poderiam se tornar tumores malignos. Isso foi observado após a ingestão, por longo período de tempo, de peróxido de hidrogênio. A diferença nos resultados observados in vivo e in vitro provavelmente está relacionada às diferentes formas experimentais. Por exemplo, no estudo in vitro, as células são submetidas a altas concentrações de peróxido de hidrogênio diariamente e faltam nessas culturas a catalase e a antioxidase, ou seja, não existe nenhum mecanismo de proteção. Dessa forma, as células se proliferam modificadamente, ou seja, aumentando a chance de gerar um tumor. Nos estudos em vivo que foram observados a hiperplasia, os animais estavam ingerindo esse peróxido de hidrogênio, que não é o que acontece na nossa realidade do clareamento dental. Outra característica que devemos observar nesses estudos in vitro são quando utilizamos as células bacterianas. Assim como já falamos antes,
as células bacterianas são mais simples do que as células eucariotas, que são as células que tem no nosso organismo, e são, portanto, mais suscetíveis a sofrer alterações genéticas, alteração do seu DNA, que é a capacidade genotóxica de um produto. Quando observamos as células em suas condições fisiológicas, ou seja, no nosso organismo, essas células não estão submetidas a altas concentrações de peróxido de hidrogênio, nem estão submetidas a contato direto com esse peróxido de hidrogênio. Além disso, elas possuem maior atividade de enzimas que as protegem, eliminando os radicais livres que poderiam gerar essas modificações. Estudos que mostraram potencial carcinogênico do peróxido de hidrogênio chegaram a aplicar este material direto na circulação sanguínea do animal, que não é o que acontece na nossa realidade. Por esse motivo, as nossas células são muito mais capazes de se proteger de qualquer potencial carcinogênico que o peróxido de hidrogênio possa gerar a ela. As pesquisas científicas que avaliam os efeitos colaterais do clareamento dental são bastante direcionadas à sensibilidade pós-operatória e à irritação da gengiva. Assuntos que já conversamos em outros vídeos, depois dá uma olhadinha lá. Embora a irritação gengival ocorra com frequência durante o clareamento, ela não é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer bucal. Também não há nenhuma evidência científica da capacidade de promover o câncer através do peróxido de hidrogênio em pacientes fumantes ou pacientes que ingerem muita bebida alcoólica. Com relação aos dados que estão disponíveis até o momento, a Agência Internacional de Pesquisa contra o Câncer publicou em 1999 que era seguro utilizar o peróxido de hidrogênio como um agente clareador. Então, respondendo à pergunta inicial desse vídeo, o clareamento dental pode gerar câncer? Não, se utilizado de forma correta. Se você, por um acaso, utilizar por longos períodos, ingerir, colocar na corrente sanguínea, aplicar diretamente em uma célula, provavelmente ele vai ter potencial carcinogênico. Agora, utilizando corretamente sobre os dentes, pelo tempo que o seu dentista recomenda, ele é um material seguro, sem potencial de gerar câncer para o ser humano e até para os animais. E aí, gostaram desse vídeo? Não se esqueçam de deixar seu like e dar um pulinho lá no meu Instagram, que tem conteúdo novo todos os dias para vocês. @doutora.isabelandrade. Espero vocês lá. Beijo!